Vocês sabiam que o turista que vai para Brasília fica em média 2 dias na cidade? Será que não tem mais nada interessante para conhecer em Brasília ou os turistas não conhecem todos os lugares interessantes da capital? Olá, eu sou o Cristiano Paes e hoje vamos falar um pouco sobre o turismo de Brasília. O turismo em Brasília normalmente está concentrado no centro do plano piloto, na região onde fica o centro do poder. Mas será que não tem mais nada para conhecer? Se você fizer uma pesquisa rápida aqui no YouTube, você vai ver que a maioria dos vídeos que falam sobre viagens para Brasília normalmente concentra as atrações turísticas ali no centro do plano piloto. Muitas vezes incluem cidades goianas a mais de 200 quilômetros da capital. Então, será que no resto do quadradinho não tem nada para conhecer? A verdade é que existem sim lugares interessantes para conhecer no resto do Distrito Federal. Mas qual que é o principal problema? Existe um grande problema de gestão do turismo em Brasília. Por exemplo, até mesmo nos lugares mais interessantes da capital, como Catedral, Congresso, muitas vezes os turistas, quando vai para a capital, ele não consegue ter acesso a esses lugares porque há alguma falha de manutenção, a catedral está fechada, enfim, existem vários problemas no turismo no próprio centro do plano piloto. Imagina então se nas regiões administrativas existe algum tipo de incentivo ao turismo. Claro que não, mas se vocês observarem, existem vários pontos interessantes em outras regiões administrativas que têm forte potencial turístico, mas ainda há um problema de não ter uma estrutura para receber os turistas. Então, vou citar, por exemplo, a Pedra Fundamental de Brasília. Raramente um turista que vai à capital chega a conhecer a Pedra Fundamental de Brasília. A Pedra Fundamental de Brasília está a aproximadamente uns 40 quilômetros de distância do centro da capital. E a Pedra Fundamental, ela é de difícil acesso e nem é recomendável por não ser exatamente tão seguro no momento você ir visitar a Pedra Fundamental de Brasília. Mas uma coisa que eles poderiam fazer algo parecido como no Marco das Três Fronteiras, lá em Foz do Iguaçu, onde existe uma quantidade grande de eventos perto do Marco das Três Fronteiras. Isso também poderia ser uma sugestão para melhorar ali o incentivo às pessoas conhecerem a Pedra Fundamental de Brasília. Existem lugares como, por exemplo, a Estação de Águas Emendadas, que existem fatores naturais únicos no mundo, que são bem interessantes de conhecer. O Catetinho, a primeira residência oficial de um presidente da República, que também é um lugar interessante de conhecer, principalmente por causa da história e do seu museu. O Museu de Planaltina, onde você consegue ver primeiros indícios da construção da nova capital. A belíssima igreja em Braslândia é uma das maiores do Brasil e que vale muito a pena conhecer, principalmente se você for católico. A ensinação do Morro da Capelinha, a belíssima Capela no Gama, que é um lugar legal para tirar foto, ou a Chapada Imperial para quem gosta de natureza lá em Braslândia. A cultura da Ceilândia. Ceilândia tem um ambiente cultural muito interessante também de conhecer. O maior São João do Centro-Oeste, que também está lá na Ceilândia. A Ceilândia, por ser uma cidade com a cultura nordestina muito forte, também tem muita coisa legal para conhecer, a cultura do local. Então, eu imagino que um dia possa existir uma estrutura integrada de turismo no DF, para que todas essas outras regiões, além de outras regiões que eu não citei, por exemplo, Núcleo Bandeirantes, Candangolândia, tem muitos outros lugares no Distrito Federal com bastante potencial turístico. E se de repente houvesse uma gestão integrada do turismo, todo mundo sairia ganhando, porque uma pessoa que vai se hospedar em Brasília, ela passaria, em vez de passar 2 dias na capital, poderia passar 3, 4, 5, 6, porque existem vários outros lugares que não são explorados. Ou os próprios turistas que poderiam passar mais tempo na região e os outros lugares que não são explorados também, que não são visitados. E muitas vezes tem vários potenciais turísticos que acabam não sendo preservados ou destruídos, como aconteceu há pouco tempo no Distrito Federal, que uma casa histórica foi demolida porque o dono achou melhor fazer isso. Brasília já é uma cidade muito visitada, principalmente por causa do turismo empresarial, mas é uma cidade que ainda tem muito potencial a ser explorado. E se Brasília se tornar um grande polo turístico, vai beneficiar não só Brasília, mas como o Brasil também. Muitos estrangeiros nem imaginam qual é o nome da capital do Brasil, porque o nome da cidade não consegue ter projeção internacional. A partir do momento em que o governo federal, o governo local e os empresários começarem a olhar para Brasília com outros olhos, acho que a projeção do turismo vai ser bem maior. E o turismo, hoje em dia, é uma das grandes fontes de renda na maioria dos países. Mesmo se for considerar a questão de pandemia e tudo mais, a gente sabe que uma hora pode vir uma pandemia, uma guerra, mas assim, todos esses eventos uma hora acabam também. É importante continuar investindo no turismo. Quem sabe um dia Brasília possa ter um turismo integrado, né? Bom, este foi o vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.